Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos entrevistar o turismólogo e professor universitário Danilo Ramalho. Ele é diretor executivo do GRU Convention and Visitors Bureau e também ele presidiu o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, de 2012 a 2013. E a gente vai falar sobre formas de desenvolver a cidade na economia, turismo e cultura. E tudo isso daqui a pouquinho. Não saia daí. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Danilo. Obrigado a toda a equipe aí da TV Câmara. É uma honra estar nesse programa, onde tantas pessoas ilustres já passaram aqui. E olha, Danilo, tem aqui o projeto, né, novo, você lançou esse ano, o Paripense, uma análise sobre a conjuntura da cidade de Guarulhos em 2016. Foi em julho, né, que Exatamente, você 4 de julho. lançou. Então, conta pra gente qual que foi o objetivo, né, o que te levou a fazer esse livro? A gente estava entrando, esse ano foi um ano de eleição, e a gente estava num panorama aí de discussão sobre a cidade. E muita gente fala sobre Guarulhos, e muita gente cita dados sobre Guarulhos, mas e a interpretação disso? O que isso significa? Nós somos uma cidade grandiosa, a cidade do aeroporto, a cidade do PIB, mas se você andar em alguns bairros, essa percepção não existe, né? Então eu queria trazer um pouco dessa dimensão, da economia de Guarulhos, a conjuntura que a cidade acabou passando durante esses 10 anos de governo, né, que nós tivemos, e lançar algumas análises, algumas sugestões, né, para a gente trabalhar no ponto de vista do desenvolvimento econômico, cultura e turismo. Embora o que ele mais indica aqui, que é o debate que eu gostaria de fazer da cidade, é qual que é a prioridade da cidade de Guarulhos? O que a gente deve atacar primeiro? Agora, vamos falar um pouquinho de como que você chegou nesse livro, né? Você é turismólogo, né? Qual foi o seu primeiro passo aí nessa, para que você pudesse fazer uma análise da cidade, né? Qual foi a sua experiência, né? A experiência que você precisou ter para poder chegar, por exemplo, nesse resultado? Maravilha. Eu sou um guarulhense, né? Gosto da cidade e eu sempre fui um ator em entidades, né? Eu ajudei a fundar algumas entidades, né, de classe empresarial. Participei dos conselhos municipais, sempre quando eu posso eu venho para a Câmara Municipal, participar de uma audiência pública, discutir algum tema. E eu trabalho no Convention Bureau, que é uma entidade do turismo, que a gente acaba sabendo o que acontece. Todos os eventos que acontecem na cidade, a gente acaba tendo conhecimento. Então, eu sou uma pessoa muito ligada com a cidade. Eu estou 24 horas lendo a cidade, pesquisando. Então, diante desse tempo, eu falei, não, eu vou escrever. Eu já escrevi alguns artigos, né, científicos, às vezes para o portal Guarulhos Web, eu faço alguns textos, né, alguns textos eu ponho no meu blog, mas eu resolvi fazer um mais geral, conjuntural. Claro que a gente deu uma olhadinha, né, no livro e você elenca o turismo como uma das prioridades para auxiliar no desenvolvimento da cidade. Por que o turismo? E me fala dessa dimensão turística de Guarulhos. É isso aí. Então, por eu estar na área, lógico que eu puxei a sardinha, né, do meu lado, mas eu analisei dentro do contexto da cidade, né? O turismo em Guarulhos é a 5ª atividade econômica. Ela perde para a indústria de peças automotivas, a indústria a petroquímica, a de logística. Não é a 4ª, perdão, é a 4ª atividade. Então, é uma atividade de peso, é uma atividade que emprega muita gente, gera muitos impostos, mexe com 54 setores da economia. E se você fala turismo em Guarulhos, as pessoas ficam, mas espera aí, cadê esse turismo? Né, você não vai fazer uma lua de mel na cidade de Guarulhos. Difícil, né? Você não vai pensar, é o destino que eu vou pensar. Né? Mas nós não somos um destino turístico, nós somos um mercado de viagens. Né? Que no meio empresarial isso é um pouco diferente. Então, só para você ter uns dados, nós temos 1 milhão
e 200 mil turistas por ano em Guarulhos. Nós temos hotéis que são top 10 no Brasil. Nós temos 3 hotéis da rede Accor, a rede francesa, né? Nenhuma cidade tem tantas potencialidades, né? Um aeroporto maior da América Latina, né? Então a gente tem um trânsito de turistas, é mais ou menos, eu tenho dados, né, que a gente acompanha diariamente isso no Convention, 3 mil turistas dormindo na cidade à noite. Na cidade, mais ou menos, né, por dia. Então, por que esse turismo não acontece? Por que ele não é perceptível? Então, colocando isso numa obra, você traz a luz, né, para o debate. Eu já fiz muito debate, muita palestra, muita conversa, mas vamos publicar um pouco disso. Vamos trazer esses dados. Né? Então, e o que você acha que falta? Né? Qual que é a demanda para realmente dar um gás para o turismo aqui em Guarulhos? Você falou que você tem estrutura, tem hotel. O que está faltando para realmente o turismo ficar mais forte na cidade? Do ponto de vista privado, está ok, já funciona muito bem, vai muito bem, né? Os hotéis, os restaurantes, né? Deu uma nova, Paulo Facini, a partir de 2000, né? Quando a gente fundou a Associação de Bares, a gente viu um crescimento, né? de oferta gastronômica. A gente tem tudo, a gente precisa criar instrumentos de visitação. O que é o turismo numa cidade? Você vem para dormir, comer, comprar e visitar. Né? Então você tem bons lugares para dormir, bons lugares para comer, bons lugares para comprar, nós temos 5 shoppings na cidade. Né? E para visitar a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho. Nossos locais de visitação, nossos parques precisam estar melhor estruturados, nossas áreas verdes, né? Nós precisamos criar mais eventos, né, culturais. A gente tem uma atividade cultural intensa. Eu comecei a fazer na Quarto Centenário uns eventos, né, em 2014. Poxa, você está em volta de 7 hotéis, 40 restaurantes em volta da Quarto Centenário, e é uma praça onde poderia ter uma feira de artesanato enorme, onde poderia ter atividades culturais que são viáveis. Agora, falando de turismo, de lugares para visitar, tem um projeto novo, fresquíssimo, né? Nem foi lançado ainda, que é os 100 lugares para conhecer em Guarulhos. É isso mesmo. Esse vai ser lançado quando? Em fevereiro. Em fevereiro, faço questão de trazer um exemplar para você aqui, né, e para a equipe. Guarulhos é desconhecida pelos seus moradores também. Né? Então, muita gente, quem vive no Bom Sucesso tem uma realidade, quem vive na Vila Galvão outra, a cidade não se conversa. Existe até tese de antropologia sobre isso, por que a cidade não tem uma identidade, né? Do professor Carlos José. Mas a ideia desse guia é realmente mostrar, nossa, tem coisas fantásticas. Eu visitei aqui, por exemplo, num dos projetos do Geoparque, uma parede onde tem a origem da cidade de Guarulhos. É um lugar emocionante de você passa por uma trilha, mas é um lugar emocionante de você ver, é o berço da sua história e saber que você está aqui hoje, porque pessoas foram lá, exploraram, é fantástico. E alguma surpresa, você anda aqui no centro de Guarulhos, perto da ponte do novo viaduto, você tem um senhor que vende ferragem para cavalo. Até hoje, ele bate lá, gente, é uma cena muito inusitada, né? Em setembro eles fazem uma galinhada na rua, no meio de Guarulhos. Né? E você tem áreas naturais, 15 cachoeiras, né? Você tem coisas que é completamente desconhecido pela cidade. As pessoas não conhecem, não visitam e por isso também não se tornam pontos turísticos, né? Exato. A gente tem a Festa de Bom Sucesso, acho que vocês já falaram aqui, né? Uma festa fantástica, única no Brasil, única que mistura identidades do negro, indígena e europeia. Ela poderia ser um centro de peregrinação para as pessoas virem pegar a terra da cidade, um solo sagrado. Olha que coisa fantástica. Mas precisa trabalhar. Por isso que o turismo, né, você identifica os potenciais, mas você tem que ter muito profissionalismo para tornar isso um grande atrativo. Não é da noite para o dia, é com trabalho, é com profissionalização, é com identificação. Então, entre as propostas, né, do prefeito eleito Guti, ele fala aqui que ele tem planos de focar em turismo de negócios. Por exemplo, criar um centro de eventos multiuso, inaugurar um hotel-escola em parceria com o Senac, implantar ecoturismo, transformar o presídio Antônio Marrei também num centro de exposições. Você acha que essas medidas elas são suficientes, né, para já iniciar uma política de incentivo ao turismo na cidade? Eu acho fantástico. Eu acho que você ter um prefeito falando isso,
né? Porque às vezes o turismo fica muito na discussão do trade, né? Isso precisa estar na alta administração. Quando o Guti foi com o governador de São Paulo, olha, precisamos tirar os presídios, eu falei, fantástico. Todo turista que vem para o aeroporto, turista internacional, eles falam, o que é esse prédio aqui? Né? E os taxistas ficam envergonhados de dizer, de explicar, que é um completo absurdo, né? Então, é uma área que pode ser um centro de convenções ou pode ser um equipamento na área de turismo. O centro de convenções já é um projeto que a gente vem brigando há muito tempo, né? O Convention Bureau e as entidades do turismo aqui, que a gente precisa. Só que precisa analisar o contexto hoje, né? O AMB vai ser privatizado, nós temos 3 grandes centros de convenções em São Paulo, então precisamos estudar esse projeto. Ele, com certeza, vai ser muito bem-vindo. E se a gente pensar num centro de convenções do lado de um aeroporto internacional, quer dizer, a quantidade de eventos internacionais que você pode fazer ali, sem fazer a pessoa se deslocar tanto, né? Enfim, vai ser um deslocamento de 10 minutos, Exato. né? Então, isso também é uma dimensão importante para a cidade, né? Não, com certeza. E fora o dinheiro que isso deixa na cidade, né? O mercado de eventos é a terceira atividade econômica do mundo. Eventos de negócios. Se Guarulhos entrar nisso, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E assim, além disso, né, eu acho que em algum momento no livro você também fala do turismo ecológico, né? E que também é difícil de enxergar Guarulhos com turismo ecológico. Como que você pode, enfim, como que se pode desenvolver turismo ecológico, turismo de aventura aqui na cidade? Eu vou dizer uma máxima que existe no turismo e eu acho que esse é um bom pensamento norteador que ajuda a desenvolver. A cidade só é boa para o turista quando ela é boa para o morador. Então, o que essa frase indica? Faça coisas boas para os moradores. Então, vai criar um parque, faça ele acessível para os moradores da cidade. Vamos criar eventos culturais, vamos fazer eventos bonitos, bem feitos, bem organizados, para o morador de Guarulhos. Ele vai ser tão bom que o turista vai. Então, você não precisa pensar em algo para o turista, pense em algo para a população. Imagina, aliás, já existe isso. Uma vez eu estava andando pelo Pico Pelado, que é um lugar lindo, tem uma vista enorme de Guarulhos, e eu vi uma equipe, até fiquei um pouco com raiva, que estava um pessoal andando com um uniformizado e jogando copinhos no chão, assim. Eu falei, mas que absurdo, mas logo veio atrás um rapaz recolhendo tudo. E era uma equipe da Rede Globo, fazendo uma corrida aqui pelas nossas áreas naturais. Existem campeonatos de motocross que a gente nem fica sabendo. Então, já existe isso, já existem lugares bonitos, eles precisam ser estruturados para visitação. Faz para o povo de Guarulhos, o turista vai. Então, na verdade, é uma questão, o que a gente está sentindo é que falta mesmo uma divulgação, né? E olhando para a cidade, né, hoje, o que a cidade oferece nesse momento para a pessoa que vem visitar Guarulhos? O que existe? Então, aí se você pensar do ponto de vista de turista, você tem vários nichos. Então, o turista de negócios, ele não é um cara que vai curtir a cidade. Ele, no máximo, ele vai num barzinho à noite ou ele vai no shopping fazer alguma coisa. Se você pensar no turista de compras, não sei se vocês têm dados disso, mas quase metade da população que vem para o shopping internacional não é de Guarulhos. O calçadão da Dom Pedro, ele é repleto de gente de outras cidades, Itaquá, Suzano, né, Poá. É o que a gente chama de excursionismo, as pessoas fazem excursões, né, e não ficam 24 horas, que é o conceito de turismo. Mas existe essa atividade. Então, assim, existem vários segmentos que você pode trabalhar. Você pode trabalhar o segmento religioso. Não precisa acontecer o ano inteiro. Se você fazer de bom sucesso uma festa com renome, bem organizada, ela passa a ser um centro de peregrinação fantástico no mês de agosto. Isso muda a característica. Então, o que tem para fazer isso hoje? Eu vou mostrar no guia, tá? Que vai ser lançado em fevereiro. Mas nós temos muita coisa. A gente tem feira de peixes ornamentais, que é única do Brasil. A gente tem uma adega de vinhos. Aqui, o Casteluche, antiguíssimo. As pessoas saem do aeroporto, pegam um táxi e vão lá comprar vinhos e levam. Assim, tem turistas estrangeiros que vão lá. A gente tem muita coisa para mostrar. Agora é só mostrar. Agora é só mostrar. Então, a gente vai conversar mais ainda sobre economia, sobre cultura, mas tudo isso no segundo bloco. A gente vai fazer uma pausa agora e eu conto aí que você volte conosco para acompanhar
o nosso segundo bloco do Ponto de Vista. Maravilha. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, hoje eu entrevisto o turismólogo Danilo Ramalho. Danilo, outro pilar que você destaca no seu livro, né, que a gente apresentou no começo do programa, o Pare e Pense, é justamente o desenvolvimento econômico. Guarulhos teve não é que o PIB caiu, mas a gente caiu posições em relação ao PIB dentro do estado. O Brasil, dentro do estado de São Paulo, Guarulhos perdeu posição para Osasco e para Campinas, né? Era a segunda cidade com maior PIB, hoje é a quarta cidade. Tem um PIB aí de 50 bilhões de reais, não que o PIB não cresceu, mas cresceu pouco. Exato. Em relação a essas outras cidades, né? Como que você interpreta a economia da cidade neste momento? Né? Por que você acha que ela também perdeu essas posições aí para duas outras cidades, Osasco, que também faz parte da região metropolitana de São Paulo, e Campinas, que já é praticamente um subcentro do Oeste Paulista? Se você colocou muito bem, né? O PIB sempre cresceu, mas cresceu muito aquém do potencial da cidade. A cidade se desenvolve aquém do poder público, né? A iniciativa privada é que faz crescer, mas a falta de iniciativa do poder público, a falta de visão sobre o que é mais importante para a cidade, que no meu ponto de vista e analisando os dados, é a geração de empregos. Se você perguntar para a população qual que é o maior problema da cidade, eles vão falar saúde, e com muita razão, mas se você olhar tecnicamente os dados, o que falta é desenvolvimento econômico. Osasco é um caso à parte, porque o Bradesco foi para Osasco, isso fez aumentar o PIB, né? A sede do banco fez aumentar o PIB muito alto na cidade. Campinas já é um exemplo interessante. Campinas fez parque tecnológico. E aqui Guarulhos há 10 anos, há vários anos, a Agende, né, e vários empresários vêm solicitando que é um modelo de desenvolvimento moderno. Né? Em 2008, você teve um crescimento enorme imobiliário em Guarulhos. Né? Guarulhos foi a primeira cidade em número de abertura de novos empreendimentos imobiliários. Só que as pessoas esquecem que esses empreendimentos estavam sendo construídos onde eram indústrias, onde eram galpões de indústrias. Então, a gente foi perdendo, né, algum valor agregado, né, em termos de empresas, de impostos, em detrimento de outros. Isso sem controle nenhum, foi abrindo, foram colocando. E fora uma falta de infraestrutura, né, eu falo de Cumbica, que é o nosso centro ali, né, onde estão as indústrias da cidade e tal. Eu visitei Cumbica 10 anos atrás, eu voltei ano passado e está a mesma coisa, esburacado, feio, não arrumado. Não há um incentivo à nossa indústria, infelizmente, por parte do poder público, que precisa criar infraestrutura, precisa criar esse projeto do parque tecnológico, porque dinheiro tem, viu, Eliane? Nós temos dinheiro, tem lá em Brasília dinheiro com projeto, a questão de vontade política para prosseguir. Então, você tem um comércio que poderia ser muito mais aproveitado dentro da cidade, quando você desenvolver melhor os canais de comunicação em Guarulhos. Então, tem uma série de desafios que precisam ser pensados pela administração. E qual que você acha? A gente fala de que Guarulhos tem uma vocação logística por conta da proximidade aí com a Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna, tem o aeroporto internacional. Mas a gente debatendo esse tema num programa que nós fizemos justamente para falar sobre o PIB guarulhense, com o doutor Devanido Damião, e uma outra pesquisadora também, uma das questões também é que quando a gente fala, né, dessa vocação logística, a área da logística ela
ela é uma área de salários muito baixos, né? Então, Guarulhos teria outras vocações? É o que você falou bem, indústrias de pouco valor agregado, né? Às vezes você tem indústrias farmacêuticas, não são indústrias farmacêuticas, são armazenagem, né? Tem alguns centros de distribuição que não deixam impostos na cidade, né? Vocação da cidade, né? Primeiro a gente precisa entender o que é Guarulhos, o que é esse PIB. Guarulhos é uma grande zona leste, né? Tem gente que acha que nós somos zona norte, né? Mas nossas características socioeconômicas nos colocam muito mais parecidos com a zona leste, com algumas peculiaridades. Eu acho que de vocação, né, nós temos aí a logística, a localização logística é a maior vocação da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo que você pode melhorar essa questão do comércio atacadista, dessas empresas de transportes, você tem um turismo também, que funciona muito nesses locais, né, de espaço logístico. E nós temos que entender as empresas que estão aqui. Então, precisa ter um levantamento. A gente tem um levantamento. Então, nós temos quantas indústrias da área de panificação, por exemplo. Vamos sentar com o setor, vamos ver quais essas dificuldades, vamos encontrar soluções juntas, né? No setor petroquímico, né? A Petrobras está aqui em Guarulhos, é uma grande empresa, né? De que forma a gente pode fazer essa interação? E eu quero citar aqui, se possível, a Gruairport, é a maior empresa da cidade, o aeroporto, né? Para alguns é uma ilha dentro de Guarulhos, né? A relação do aeroporto, desde a época da Infraero com a cidade, nunca foi uma coisa muito forte, muito envolvente, está sempre muito fechado. Eu já trabalhei lá, a gente tem um monte de famílias que trabalham lá, mas ainda a gente não tem uma relação mais próxima, né? O aeroporto não divulga a cidade de Guarulhos. Então a gente tem uma série de desafios. Essa parte norte de Guarulhos, onde a gente tem várias áreas verdes, né? Quase 30% do território ainda tem Mata Atlântica, existe um potencial ecológico gigantesco, né? Ecoturístico, né? De você desenvolver locais para visitação, né? A própria agropecuária tem uma curiosidade muito grande. Eu brincava, né, que o prato típico de Guarulhos devia ser o chuchu, né? Por quê? Porque nós somos o maior produtor de chuchu no estado, né, num período. E ainda tem lá no Cabuçu várias dessas pequenas fazendas de famílias, né? Muito interessante. Então, eu acho que a gente precisa descobrir um pouco mais Guarulhos, estudar mais. O livro veio para uma contribuição para poder você auferir, né, maiores soluções. Eu acho que a gente tem um grande desafio da comunicação na cidade, né? Um desafio de mídia e um desafio urbano. A cidade precisa criar centralidades. Onde é o centro do Pimentas? Onde é o centro do Soberana? Onde é o centro de... Em alguns bairros, é claro, a Vila Galvão você sabe onde é o centro e tal. Então você precisa desenvolver melhor esses centros da cidade e fazer uma melhor comunicação entre eles e mobilidade. E isso vai fazer circular mais as pessoas dentro de Guarulhos, gerando um círculo virtuoso, né, para a economia. Então, se a gente criar canais de comunicação urbanos e depois de mídia, onde a gente possa alcançar, tudo se desenvolve, até as atividades culturais, né? E falando de cultura, né, você coloca a cultura como outro pilar importante para ser desenvolvido aqui em Guarulhos, e a gente até falou sobre os hábitos culturais guarulhenses. A gente fez um programa, um Câmara em Pauta, né? É verdade. Você participou junto com a pesquisadora cultural, a Isaura Botelho. Eu tive também o prazer de conduzir, mediar o programa. E a gente falou dessa questão de São Paulo, se é um polo atrativo tão forte que às vezes as pessoas saem de Guarulhos e vão para São Paulo para, enfim, ir ao cinema, às vezes ao teatro, em algum bar, alguma casa noturna. Como fazer para estimular o consumo de cultura na cidade, aqui em Guarulhos? E é uma coisa ótima, não é nenhum problema a gente ir para São Paulo, a gente estar do lado da maior metrópole, né, a quarta nightlife do mundo, tal. É um privilégio a gente estar do lado de São Paulo. Mas a gente também pode desenvolver coisas aqui. Por que, por exemplo, uma mostra que acontece no MIS não pode vir para Guarulhos? Por que, por exemplo, programas grandes como o Revelando São Paulo, alguns programas do Estado não vêm para a cidade de Guarulhos? Está aqui do lado. A gente tem um festival de cinema internacional em São Paulo. Por que não faz uma ponte em Guarulhos?
A gente tem a Mostra Internacional de Teatro, não poderia vir para cá. Né? Então, a falta de diálogo com Guarulhos ou com o governo, por questões políticas, né, acaba a gente perdendo um pouco disso. Fora que a gente tem uma riqueza cultural gigantesca, né? A gente tem coletivos de arte independente que vão para o Brasil inteiro. A gente tem grandes grafiteiros, a gente tem alguns coletivos na área de serigrafia que são fantásticos, alguns grupos de teatro que são muito bons, que se apresentam no Sesc, mas não se apresentam em Guarulhos. No debate, né, que a gente realizou aqui, né, a gente pegou bem duro com a administração municipal, porque os espaços não estão adequados. O Teatro Padre Bento, que é um teatro lindo, de arte nouveau, né, uma coisa fantástica, ele não está aberto, está com goteira. O Teatro Adamastor não tem uma programação fixa, né, então a cultura assim, é muito ação pontual e falta uma política mesmo de verdade de fomento. E, por exemplo, hoje tem os pontos de cultura, tem o Conservatório Municipal, a Escola Viva de Artes Cênicas. O que precisaria ampliar para poder realmente estimular mais ainda a cultura na cidade, a produção e a apresentação de cultura? O que eu falo, primeiro espaços, primeiro vamos organizar os espaços e depois fazer política de verdade. O orçamento da cultura é muito pouco, né? Isso é notório, está em projeto de se fundir, não sei o que vai acontecer com a cultura, né, no próximo governo, mas tem que ter política. A gente tem que ter mais política de incentivo. Eu acho que se você valorizar mais as produções locais, as pessoas vão gostar mais de Guarulhos. A gente teve muito problema aqui de fazer show de pagode de cara famoso e não prestigiar um artista da cidade, né? Isso foi muito notório. Então, a gente tem que incentivar muito mais as atividades culturais, fazer com que o guarulhense goste muito mais de Guarulhos, e isso aumenta até o consumo. A cultura ela não está dissociada do desenvolvimento econômico. Uma festa de bom sucesso, bem organizada, bem legal, né? Com estrutura, com receptivo, ela vai movimentar a economia e das pessoas que ali moram. Falando de economia, vamos falar um pouquinho de política, falar do cenário para 2017. A gente vai ter um novo prefeito eleito esse ano, né? Que vai assumir dia 1º de janeiro de 2017, o prefeito eleito Guti, do PSB. Quais são as suas expectativas com esse novo cenário político para a cidade? Eu acho que a cidade, o país está mudando, né? Então todas as mudanças serão positivas. Eu não acredito muito em 2017, né? Porque o prefeito ele vai ter que cuidar de um rombo absurdo, colossal, de dívida que essa cidade deixou. Então eu não acredito em grandes transformações no próximo ano. Mas eu vejo que ele vem conversando com o mercado, ele vem conversando com as empresas. As primeiras indicações de secretariados têm bastante nível técnico, o que é bom, né? Não tanta influência política. Ele ganhou uma eleição sozinho, ele ganhou uma eleição sem o patrocínio, né, das pessoas que sempre patrocinaram as campanhas. Então ele tem muita independência, mas ele tem que enfrentar uma cidade com grave déficit, né? Então, se ele realmente, o que ele está dizendo, né, de encorajar, de fazer uma nova política, de realmente olhar o que foi feito de errado, fazer a auditoria correta, você começa a desvendar e começa a tirar Guarulhos do buraco. Ele vai ter muitos desafios, mas é uma questão de dar o tempo para ele também, né? Não adianta, eu já vejo gente cobrando o governo, poxa, mas nem começou, né? Deixa ele apresentar, ele tem o plano de governo, agora com as equipes ele vai apresentar qual é o plano de trabalho, né, das secretarias, como é que ele vai montar. Eu não sou muito otimista em 2017, mas fazendo a coisa certa, a cidade cresce a despeito do poder público. O poder público é um grande incentivador, ele pode ajudar muito. O que estava acontecendo é que ele estava atrapalhando. Então, se não atrapalhar, a atividade acontece, atividade econômica, atividade cultural. Com relação à Câmara, você aponta no livro que a Câmara Municipal ela não tem fiscalizado os atos do Executivo, ou pelo menos com tanta profundidade, nem verificado essas planilhas de gastos públicos nos últimos anos você usa a palavra profundidade. Como que você avalia a nova configuração da Câmara? Houve aí uma renovação de 45% dos parlamentares. Como que você lê essa alteração para a nova legislatura?
Com relação à Câmara, eu sou menos otimista ainda, né? Teve uma renovação, mas entrou muita gente que já era candidato. Eu falo isso, é você acompanhar a população, né? Pouca gente acompanha de fato a Câmara. O que é a profundidade? Às vezes vem discutir orçamento, a pessoa coloca um slide no PowerPoint e fala em geral o orçamento. Isso não é discutir o orçamento. É saber exatamente aonde está gastando. O que é 200 mil em tal gasto? Vamos destrinchar isso. O trabalho de fiscalização, infelizmente, não foi feito. Não fazem, né? Muito debate aqui é muito de disputa política, muito pueril. Eu não vi nenhuma discussão assim futura. A gente tem um grande problema na cidade, né, de déficit habitacional, porque a legislação torna-se muito caro você construir um lote na cidade, é muito caro você construir uma casa. Você tem que ter rede de esgoto, luz, tal. Você tem que ter uma série de coisas que são necessárias, mas inviabiliza a pessoa comprar um terreno. Então, algumas políticas elas têm que ser estudadas e revistas, né? Eu não sei como vai ser o comportamento da Câmara, assim. Eu não vi muita renovação. Eu participei da campanha, fui candidato, mas eu vi que o que prevaleceu, né, nas candidaturas que ganharam foi a política realmente antiga, né, do assistencialismo. Né? Eu não vi despertar assim, grandes debates entre esse pessoal, mas eu sou otimista por pessoa, né? Não pelos fatos. Eu espero que o governo... O Guti foi um parlamentar, né? Ele sabe como é que funciona. Eu espero que ele consiga pautar a Câmara, né? Para realmente as mudanças que a gente precisa. Então, expectativas para 2017 foram essas aí que você comentou. A gente agradece a sua participação no Ponto de Vista, deseja muita sorte no lançamento dos 100 lugares para conhecer em Guarulhos, vai ser em fevereiro, então vamos ficar ligados aí para o lançamento também. Muito obrigada, Danilo. Não, obrigado você, é um prazer enorme estar nesse programa, de tantos amigos que já vieram aqui e falar com a população de Guarulhos. Então, eu acabei de entrevistar o turismólogo Danilo Ramalho e eu agradeço a sua audiência, lembrando sempre você que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, a gente prepara sempre uma edição inédita do Ponto de Vista para você, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.